Era o ano de 1917. Um mundo em guerra, famílias dilaceradas pela dor, governos cambaleando e o céu silencioso. Mas ali, num pequeno vilarejo chamado Fátima, em Portugal, algo extraordinário começou a acontecer. 3 crianças pobres, analfabetas e sem influência alguma na sociedade, afirmaram que estavam vendo uma senhora mais brilhante que o sol. O que começou como uma simples aparição rapidamente se transformaria em um dos maiores mistérios da espiritualidade moderna. Mas o que muitos não sabem é que por trás das mensagens de paz e conversão havia um segredo sombrio, uma visão terrível que faria qualquer coração tremer. Lúcia, Francisco e Jacinta, nomes simples, almas puras. Eles afirmaram que a Virgem Maria os visitava mês após mês, sempre no mesmo lugar, a Cova da Iria. A multidão crescia a cada encontro. No início, eram apenas vizinhos curiosos. Depois, centenas. Em outubro daquele mesmo ano, eram mais de 70.000 pessoas, todas esperando o chamado Milagre do Sol, que de fato aconteceu. O sol dançou no céu, segundo os relatos. Mas essa história, que enche o coração de fé, esconde um detalhe que muitos preferem ignorar. O conteúdo do chamado Primeiro Segredo de Fátima, revelado em julho de 1917. Segundo o relato da irmã Lúcia, nesse dia, Nossa Senhora mostrou aos 3 pastorinhos a visão do inferno. Ela descreve como a terra parecia se abrir aos pés deles. E ali, naquele abismo profundo, almas humanas eram consumidas por chamas eternas, entre gritos de dor e desespero que não pareciam humanos. Eram gritos de almas perdidas. Lúcia diz que viu figuras horríveis, com formas desconhecidas, parecidas com animais deformados, demônios que dançavam no fogo, zombando dos que gritavam. Jacinta, ainda criança, ficou profundamente abalada. Passou a chorar sozinha, repetindo que muitas almas iriam para o inferno e que era preciso rezar muito pelos pecadores. Nossa Senhora disse às crianças, com um semblante de profunda tristeza: "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração." A partir daquele momento, a mensagem de Fátima deixou de ser apenas uma exortação à oração. Tornou-se um chamado urgente à conversão, à penitência, à mudança de vida. Mas por que Nossa Senhora mostraria algo tão aterrador a 3 crianças? Por que permitir que elas vissem o que tantos adultos sequer acreditam existir? Talvez porque, na pureza delas, ainda houvesse espaço para escutar sem duvidar, para sentir sem racionalizar. E talvez porque nós, adultos endurecidos, precisemos dessas almas inocentes para nos lembrar da gravidade daquilo que ignoramos. O inferno não é uma metáfora, não é um símbolo. Para o vidente de Fátima, foi uma realidade tão viva quanto a terra onde pisavam. As aparições continuaram, e os segredos se desenrolaram com o tempo. O segundo segredo falava sobre a Segunda Guerra Mundial e a necessidade da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas o primeiro segredo, esse permaneceu na memória e no coração dos pastorinhos como uma marca eterna. Jacinta, mesmo tão pequena, dizia com frequência: se as pessoas soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida. Ela própria se ofereceu em sacrifício, suportando doenças e sofrimentos com um sorriso no rosto, tudo para reparar os pecados do mundo. E morreu santamente pouco tempo depois. Enquanto isso, o mundo seguia. Os adultos desacreditavam, os governos tentavam silenciar a história, e o Vaticano levou anos para revelar o terceiro segredo, que só seria conhecido oficialmente em 2000. Mas a visão do inferno ficou registrada com clareza. Uma lembrança incômoda de que o mal é real e que a escolha entre o céu e o inferno começa aqui, agora, em cada ato, cada palavra, cada omissão. O segundo segredo de Fátima foi revelado pela irmã Lúcia anos depois e envolvia 2 temas principais: a previsão da Segunda Guerra Mundial e o pedido divino de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora teria dito: a guerra está prestes a acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, uma guerra pior começará durante o pontificado de Pio XI. E assim foi. A Primeira Guerra terminou em 1918. Mas em pouco mais de 2 décadas, o mundo mergulhou novamente em um abismo de destruição com a Segunda Guerra Mundial, exatamente como fora profetizado. Mas o que mais impressiona nesse segundo segredo é a ênfase na Rússia.
Nossa Senhora alertou que, se o pedido de consagração não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à Igreja e o sofrimento dos justos. Para os estudiosos e crentes, esses erros seriam o ateísmo, o comunismo, a negação de Deus e da fé como fundamentos da sociedade. A mensagem era clara: o mundo precisava voltar seu coração a Deus. Caso contrário, sofreria as consequências espirituais e físicas de sua rebelião. A consagração da Rússia foi tema de debates por décadas. Muitos acreditavam que o pedido não foi cumprido da forma exata como Nossa Senhora havia pedido. Outros defendem que o Papa João Paulo II, em 1984, finalmente realizou o ato de consagração universal ao Imaculado Coração de Maria, o que teria impedido uma catástrofe maior. Mas o fato é que, mesmo hoje, o mundo parece viver em um estado de constante inquietação, guerras, perseguições religiosas, decadência moral e espiritual. E então, chegamos ao terceiro segredo de Fátima, o mais misterioso e controverso de todos. Por muitos anos, esse segredo permaneceu oculto. Era mantido em envelopes selados, acessado apenas pelos papas e poucos cardeais. Isso gerou curiosidade, teorias suspeitas. O que poderia ser tão grave a ponto de ser mantido em silêncio por tanto tempo? Em 2000, o Vaticano divulgou oficialmente o conteúdo do terceiro segredo. Segundo o relato, Lúcia teria visto um bispo vestido de branco, que subia uma montanha íngreme, rezando por todos os fiéis. No alto dessa montanha, ele chegava diante de uma grande cruz, e ali era morto por um grupo de soldados, junto com outros religiosos, fiéis e leigos. A visão também falava de um anjo com uma espada de fogo, clamando por penitência, enquanto chamava a atenção para os pecados da humanidade. O Vaticano interpretou essa visão como uma referência ao atentado sofrido por João Paulo II em 1981, e como um símbolo do sofrimento da Igreja ao longo do século XX. Mas muitos estudiosos, teólogos e até clérigos não ficaram convencidos. Dizem que essa seria apenas parte da revelação, ou uma interpretação suavizada da verdadeira mensagem. Alguns acreditam que o terceiro segredo falava de uma crise interna na Igreja, de apostasia, de uma grande perda de fé que atingiria até mesmo os mais altos cargos do clero. Outros falam de uma igreja dividida, de confusão doutrinária e até de uma possível ruptura espiritual entre os verdadeiros fiéis, uma liderança cada vez mais mundana. O próprio Papa Bento XVI, em um de seus pronunciamentos, chegou a dizer que os maiores perigos para a igreja não vêm de fora, mas de dentro. Uma frase simples, mas que ecoou como um alerta silencioso para aqueles que acompanham os sinais. E então surge a pergunta inevitável: estaríamos vivendo agora o tempo dessas profecias? As divisões internas, os escândalos, a frieza espiritual crescente, o desprezo pelas tradições e sacramentos, tudo parece apontar para um tempo de purificação. Um tempo em que o mal se torna cada vez mais sutil, mais aceitável, mais disfarçado, até mesmo dentro dos muros da igreja. Diante de tudo isso, muitos se perguntam: o que podemos fazer? Se o mundo está mesmo à beira de um tempo difícil, se as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, como devemos viver? A resposta está na própria mensagem de Nossa Senhora: oração, penitência e consagração. Ela nunca veio para espalhar medo. Suas palavras, ainda que fortes, sempre carregaram o selo do amor. Quando mostrou o inferno, foi para nos despertar. Quando falou da guerra, foi para nos chamar à conversão. Quando alertou sobre os erros da Rússia, foi para nos lembrar do poder da fé. Nada do que foi revelado em Fátima é para desespero, mas sim para despertamento. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a rezar o terço diariamente, como Nossa Senhora pediu, a consagrar nossas famílias, nossas vidas, ao Imaculado Coração de Maria, a voltar à confissão, à Eucaristia, à vida de santidade, e não apenas como atos externos, mas com o coração. O tempo das meias palavras passou. É tempo de decisão. Em suas últimas aparições, a própria Lúcia chegou a dizer que a batalha final entre o reino de Cristo e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. E olhando ao redor, é impossível não perceber os ataques à base da sociedade, à vida, à identidade humana, à inocência das crianças. É como se o mundo estivesse sendo levado, lentamente, para um estado de escuridão espiritual, onde o certo é ridicularizado e o pecado é celebrado.
Mas mesmo nessa escuridão, brilha uma luz. Porque quanto maior a noite, mais forte resplandece a menor chama. Aqueles que se mantêm fiéis, mesmo nas pequenas coisas, são como tochas acesas no meio da tempestade. E é para eles que Nossa Senhora fala. Para você, para mim, para todos os que ainda acreditam que a verdade não muda com o tempo e que a fé é mais forte que qualquer medo. O Apocalipse, tão citado por muitos nesses tempos, não é apenas um livro de tragédias. Ele é, acima de tudo, a revelação da vitória final de Cristo. O Cordeiro vencerá, mas até lá, somos convidados a permanecer de pé, fiéis, perseverantes. A cruz está presente, mas também está a promessa da ressurreição. E, como disse Nossa Senhora em Fátima, com firmeza e ternura, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa promessa é a nossa esperança. E enquanto ela não se cumpre em sua plenitude, o nosso papel é claro: rezar, vigiar, amar e permanecer fiéis até o fim.